Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu quero apresentar uma obra muito interessante que tem o título Nova História do Mundo Clássico. Nova História do Mundo Clássico, escrito pelo autor Tony Spalford. Portanto, Tony Spalford, professor emérito de História Antiga na Universidade de Newcastle. Foi também diretor assistente da Escola Britânica de Arqueologia de Atenas e membro do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. As suas obras encontram-se traduzidas em diversos países. É convidado regular em diversos meios de comunicação social, bem como a BBC e muitos outros programas. Daily Telegraph, The Observer, é protagonista de mais de 8 documentários sobre a arqueologia, também do mesmo tema, portanto, vozes antigas sobre a civilização clássica, e autor de vários livros, incluído Oxford Classic Dictionary, com coautoria com Simon Hornobler, a Biography of a Palace Grace e também The Complete Greek Temple. Portanto, é um autor especialista sobre, portanto, a civilização da Grécia Antiga e da Roma Antiga. E eu achei muito interessante este livro e fiz questão de apresentar, porque este livro traz aqui uma série de informações muito interessantes para quem quer aprofundar a história, não é? Para quem quer aprofundar os seus conhecimentos sobre a civilização antiga, as civilizações antigas, chamadas da época clássica, portanto, antes de Cristo, não é? E antes de começar, portanto, o período da Idade Média, nós temos, portanto, aquilo que os historiadores denominam, portanto, são convenções, não é? A chamada época pré-clássica e a época clássica. Aqui este livro situa-se na época clássica. E este livro, muito interessante, portanto, deste autor, Tony Spalford, que, como eu disse, especialista nesta matéria, faz aqui um resumo, começando pela Grécia Antiga, descrevendo toda a civilização da Grécia Antiga, começando mais ou menos 2000 e tal antes de Cristo, até 1370, com a civilização minoica. Civilização minoica em Creta. O livro é muito interessante, tem mapas para nós podermos visualizar o mundo antigo, sabermos onde fica a ilha de Creta, sabendo também que a civilização minoica deu origem à civilização micénica, e o historiador aqui faz uma série de coisas. Portanto, fala-nos em Knossos, a principal cidade da ilha de Creta, dos minoicos. Portanto, o historiador faz aqui uma aproximação de Tucídides, o grande historiador que escreveu o relato da história grega em finais do V século a.C. Portanto, Tucídides, de 460 a.C. a 400 a.C., portanto, como eu disse, escreveu também a Guerra de Peloponeso, que é a guerra entre Esparta e Atenas, e faz aqui, portanto, um estudo muito interessante. O autor fala também de alguns arqueólogos importantes no século XX, finais de XIX e princípios do século XX, como Sir Arthur Evans, arqueólogo inglês da era vitoriana, que, portanto, terá feito escavações portanto, na ilha de Creta, sobre esta antiga civilização minoica. Terá descrito os reis de Minos, os monarcas, a autoridade secular e religiosa, a chamada Pax Minoica, ou Paz Minoica, descoberto dos antigos palácios pelo próprio Arthur Evans, em Minos, em Cnos, não é? A cidade de Cnos. O autor descreve também o poder marítimo dos minoicos, a escrita linear A, que terá, portanto, terá catalogado a escrita antiga minoica em duas grandes escritas que darão origem à escrita grega, que é a escrita linear A e depois a escrita linear B, com influências antigas das primeiras letras fenícias. O arqueólogo também Heinrich
Xiaoman, do século XIX, que escavou no nordeste do Peloponeso, na antiga Micena, e publicou livros importantes. Também aqui o autor faz referência a todos esses livros. Passando depois 1575 a 1200 a.C., na civilização micénica, nós agora passamos para a civilização micénica, que teria tido uma influência dos minoicos da ilha de Creta e também da parte norte da Turquia e da chamada parte lá em cima da, portanto, Macedónia, que teria começado ali naquela zona de Peloponeso, onde começou a primeira civilização da Grécia Antiga. O autor fala-nos de tudo isso, fala-nos, claro, não é, da grande obra de Homero, Troia, não é? Com o rei Agamenon de Micenas, o líder supremo dos gregos. Fala-nos das trocas comerciais. Vou tentar fazer um resumo rápido do livro. A data dos primeiros Jogos Olímpicos, 776 a.C., a suposta data da queda de Troia, que não sabemos ao certo, os historiadores não sabem ao certo, mas identificaram uma data de 1183 a.C., O autor fala-nos muito sobre a Ilíada e a Odisseia de Homero, as duas grandes obras, os dois grandes livros poéticos, digamos assim, que constituem a mais ancestral libertadora subsistência dos gregos e, por conseguinte, de toda a tradição ocidental. Portanto, este livro é muito interessante porque faz este ponto sobre a tradição ocidental. Portanto, a Ilíada explora os 10 anos de guerra de Troia e a Odisseia explora também os 10 anos da aventura sublime de Ulisses, um guerreiro grego, e o seu regresso a casa a partir de Troia. Os dois períodos fazem 10 anos cada período, que dá mais ou menos 20 anos de toda a epopeia da Ilíada e da Odisseia. Depois, 766, como eu disse, o período arcaico. Uma inscrição em grego antigo, aqui no livro, nos diz que em 650 a.C. registra a primeira polis. A primeira polis teria sido construída em Deros, na ilha de Creta. Portanto, como vemos, a importância da ilha de Creta para a civilização da Grécia Antiga. Fala-nos num dos primeiros governadores, Solon, estadista e poeta, e Pisistrato, que teria sido um tirano, um dos primeiros tiranos a governar aquela zona. Claro que não poderia deixar de falar de Herodoto, o grande historiador, 485 a.C., 425 a.C., portanto, historiador grego e geógrafo, nascido no século V a.C., foi autor da invasão persa, um livro muito interessante, História de Herodoto também. O autor continua falando-nos em meados do século VI a.C., na grande epopeia dos cartaginenses, que estavam já a tornar-se uma força considerável nesta parte do Mediterrâneo. Depois, o autor passa para os primeiros povos na Itália, porque aqui o autor vai fazer uma radiografia da Grécia Antiga e da Itália Antiga, falando-nos nos etruscos, os primeiros habitantes da zona da Itália, século V e século IV a.C., a federação de 12 pequenos estados. O autor aqui faz uma pequena explicação sobre isso. Depois o autor fala-nos na Enéas de Troia, uma ilustre figura da Ilíada de Homero, que era um guerreiro valente e principado, família real de Troia, que se instalou também no sul da Itália, o que pode situar os romanos como descendentes diretos de Troia. Muito interessante vermos aqui esta explicação deste autor, por meio de algumas escavações e algumas descobertas arqueológicas. Aqui Tony Spyward nos explica que os habitantes romanos, primeiros habitantes romanos, ou etruscos nesse caso, poderiam ter sido descendentes diretos de Troia, com este Enéas de Troia. Em 490 a 479, trava-se então, entre gregos e Dário e Xerxes, as chamadas primeiras guerras médicas entre gregos e persas. O autor faz aqui uma descrição fantástica. Devo dizer que já li muita coisa sobre a Grécia Antiga, mas assim, desta forma, este livro está muito bem conseguido. Portanto, depois o Império Persa, Ciro o Grande, até chegar a Dário I, sempre sobre os escritos de Herodoto, o grande historiador. Em 490, o autor fala-nos da Batalha de Maratona, vitória de Atenas e dos gregos sobre os persas, depois passando para outro autor, Clísteres, que procede a uma reorganização geral do funcionamento da política ateniense. E aí começam a nascer as primeiras formas de democracia. E vamos chamar, portanto, o Nix, que é a antiga Acrópole, que ficava no alto, e o autor aqui faz uma descrição notável, portanto, desta Acrópole.
Passando em 431 a 430 a.C., portanto o autor vai sempre fazendo toda a retrospectiva por ordem cronológica, fala-nos do famoso discurso de Péricles, da figura de Péricles como sendo uma figura importante dentro, portanto, dos primeiros inícios da democracia ateniense, que não era bem uma democracia, como sabemos, não é? Por causa dos escravos, os meteques, e também da parte das mulheres, que não tinham direito a voto, e havia uma série de coisas que não tinham direito. Fala-nos nesse famoso discurso de Péricles, da oração fúnebre, em honra dos soldados gregos caídos nas batalhas. Portanto, os especialistas consideram o historiador Tucídides como o maior autor de história grega e romana. Também aqui uma opinião do autor também e de vários historiadores. Fala-nos também dos chamados escravos espartanos, que eram chamados os zilotas, e também da disciplina espartiana, portanto, Esparta, que era muito diferente de Atenas. Aqui o autor vai fazer um capítulo sobre Esparta e Atenas. A disciplina espartiana referindo-se ao estilo de vida que todos os guerreiros de Esparta levavam. Treino militar concedido aos jovens, iniciado a partir dos 7 anos, o autor vai fazer aqui uma descrição, vai-nos falar da população de Esparta, vai-nos falar das grandes tragédias gregas de Esquilo, Sófocles e Eurípides, muito bem descrito aqui neste livro, para quem se interessa também um pouco pela parte literária da Grécia Antiga. As comédias, famosas comédias de Aristófanes, muito conhecidas, o culto a Dionísio, e depois uma pequena descrição sobre a arquitetura grega, portanto, as colunas gregas, a descrição das colunas gregas, portanto, das formas que nós conhecemos, não é? As formas, o dórico, o jónico, o coríntio. O autor aqui faz uma descrição muito interessante. Seguindo para a frente, o autor depois fala-nos na vitória de Esparta sobre Atenas, nos explica porque que Esparta vence Atenas. Aqui o escritor Xenofonte, que vai descrever esta guerra de Peloponeso com uma grande descrição. Aqui 490 a.C. até 336 a.C. temos o século de ouro de Atenas, o chamado período clássico, que quando estudamos história entramos no grande período clássico, e vamos ter aqui Fidias, o artista ateniense que supervisionou os trabalhos esculturais do Partenon. Aqui temos uma descrição das esculturas que tinham uma importância muito grande, portanto a parte das estátuas que retratavam o homem, uma das primeiras formas de retratar o homem, não é? Podemos aqui falar de uma das primeiras formas do humanismo clássico, em que temos descrição fantástica desse Fidias. Eurípides, também o dramaturgo ateniense, é aqui descrito com grande sucesso. Portanto, um apetite ateniense por representações teatrais. Vemos aqui o gosto dos gregos pelo teatro. E vemos aqui várias coisas, a obra de Agamenon, Esquilos, o autor da tragédia grega, que refaz um pouco a aventura da Ilíada. Aqui temos Aristófanes, os primeiros escritos de comédia, temos as primeiras introduções da filosofia, os sofistas, depois Sócrates, Platão e Aristóteles, por ordem. O autor aqui faz uma descrição muito interessante. Falam-nos da Academia de Platão, do Liceu de Aristóteles, falam-nos de Demosthenes, a ordem política do cidadão de Atenas, do século IV a.C. Depois passamos para a parte da Macedónia, em que começamos a ver as primeiras descrições de Filipe o Grande, Filipe de Macedónia, 360 a 359, depois que vai dar o nome grego a várias cidades que vai conquistar, a importância das conquistas de Filipe da Macedónia, e depois, claro, o seu filho Alexandre o Grande, a grande epopeia de Alexandre, aqui muito bem retratado neste livro. Os descendentes, a parte dos descendentes, Ptolomeu, Seleucus e Antígono, portanto, cada um ficou com uma região, Ptolomeu com o Egito, Seleucus vai ficar com a Síria e Mesopotâmia, e Antígono vai ficar com a parte da Macedónia, os 3 grandes generais de Alexandre. Tudo isso é muito bem explicado. Depois entramos então na fase do período helénico, chamado período helénico, uma influência muito grande da cultura grega nos povos de outras culturas, não é? Enfim, uma descrição também final da grande batalha de Filipe de Macedónia, da chamada Queroneia, não é? Queroneia, digamos assim, em 338, a grande conquista de Filipe da Macedónia. E depois, então, quando chegamos ao final, começamos a ter as primeiras influências italianas da Itália Antiga, dos romanos, os primeiros romanos que vão
que vão, digamos assim, também apanhar esta parte da cultura helénica. E aqui na parte, porque o livro é dividido em dois grandes capítulos, o capítulo sobre a Grécia Antiga e depois o capítulo sobre a Roma Antiga, muito bem feito este livro. Depois ainda temos uma parte sobre o cristianismo, sobre o próprio Cristo, e depois no fim uma parte sobre, já no final do livro, sobre o Islão, a importância do Islão. Portanto, e aqui temos uma descrição muito interessante do Império de Roma, portanto, das primeiras manifestações políticas sobre Roma, a cidade que se fez império, o mundo das cidades, portanto aqui uma descrição do que é, de facto, a palavra império. Portanto, fala-nos sobre a urbe, as instituições republicanas e o poder do imperador. Portanto, aqui é uma descrição sobre, portanto, o Senado. Temos aqui os magistrados. Portanto, aqui o autor explica-nos mais ou menos o que é que significa, não é? Temos que ler o livro para termos assim um pouco uma noção. Os imperadores, Augusto, todos os imperadores, os chamados Césares, aqui o autor vai fazer uma descrição muito interessante. O culto a Roma e ao imperador, a unidade do Império Romano, a codificação do direito, muito interessante aqui neste livro. Temos, portanto, tudo sobre a descrição do primeiro direito romano, quando apareceu, portanto, o direito romano, o conjunto das normas jurídicas que regem o povo romano. Nas várias épocas da sua história, os romanos distinguiam entre o direito público, aquele que tinha por fim a organização dos assuntos da coletividade, e o direito privado, já faziam essa distinção, entre aquele que tinha por fim a unidade dos particulares. Por sua vez, o direito privado apresentava numerosas divisões, entre as quais o direito civil, o direito das gentes e o direito natural. Aqui o autor nos explica, portanto, a linguagem clara e concisa dos romanos, o pragmatismo muito interessante da civilização romana, a progressiva extensão da cidadania, a tal grande cidadania romana que havia, não é? Aqui o autor fala em várias coisas, em 2012 o edito de Caracalla, né? Caracalla, digamos assim. Depois a afirmação de uma cultura urbana e pragmática, como eu disse, a cultura romana, o pragmatismo, a influência helénica, a padronização do urbanismo, a arquitetura romana em comparação com a arquitetura, portanto, grega, que tinha diferenças, a fixação dos modelos aristocráticos, portanto, estou a fazer assim um resumo rápido, a escultura, portanto, com comparação com a escultura grega, portanto, há sempre assim uma pequena comparação entre a civilização romana e entre a civilização grega, portanto, o relevo, a apologia dos impérios, a historiografia, a poesia épica, aqui já estamos a ver a parte cultural da Roma, a história também, sobre a literatura romana, a formação do ensino, uma rede escolar urbana uniformizada, um ensino que o autor também nos explica. Um dos grandes méritos dos romanos, de facto, foi a organização pragmática da sua civilização, assim, a difusão das redes escolares. Temos a integração das regiões periféricas no universo imperial, muito importante também o avanço deste Império Romano. Portanto, as conquistas também, as guerras, os veículos de romanização. Aqui temos as cidades, a descrição das cidades. Temos também uma descrição dos exércitos, a língua, a religião, o direito, a ação das autoridades provinciais, desenvolvimento económico das redes viárias, portanto, as estradas, muito importante no mundo romano das estradas. Depois passamos para o cristianismo, a descrição do cristianismo, algumas coisas que eu aí não vou concordar muito, mas é opiniões pessoais, porque estamos aqui a falar de um autor secular, não é? Um autor com uma visão da história secular, e depois, por fim, também uma abordagem também sobre o Islão em relação ao mundo, a este chamado mundo antigo clássico da Grécia e da Roma Antiga. Depois da descrição que fizemos do livro, o que é que podemos então dizer? Bom, este livro é muito interessante, que prefaz cerca de 400 páginas e que está muito bem escrito, muito bem escrito. Devo dizer que este livro está muito bem conseguido dentro do género. Podemos dizer que faz falta obras destas. Não há assim muitas obras dessas. Nós pensamos que se escreve muito sobre a Grécia Antiga e sobre Roma. Não senhor, não se escreve muito. Já se escreveu algumas coisas. No currículo escolar dá-se o ensino desta civilização clássica, não é, do período clássico,
mas não há assim uma grande descrição, também não há uma grande procura, mas devia haver um estudo mais intenso, porque a civilização grega e romana tem muito a ver com a nossa civilização atual, tem muito a ver com os nossos padrões. Já fiz alguns vídeos sobre isso, não é? Sobre explicar o conceito de Ocidente, podem ver nos meus vídeos, não é? O que é o Ocidente. Um vídeo que eu fiz de Philip Nemo que explica muito bem as raízes, os quatro grandes rios, digamos assim, Grécia, portanto, Atenas, Roma, Jerusalém, e depois podemos falar na cristandade europeia, não é? Esses quatro grandes rios, não é? Muito importantes, não é? Em que podemos pegar na Ilíada de Homero e na Odisseia, não é? Nesses dois grandes poemas épicos, e juntá-los à grande Bíblia, não é? Que é o grande livro judaico-cristão, não é? Que prefaz a primeira parte do Antigo Testamento, da cultura judaica inicial e depois da própria cultura cristã, e nós juntamos digamos assim, esses três grandes livros, porque são três grandes livros, e podemos, como é que eu posso dizer, podemos ver aí as raízes, portanto, da civilização ocidental, as primeiras raízes da civilização ocidental, e é muito interessante o estudo da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Principalmente quando nós também, como eu fiz, quando eu li esta obra, procurei também ler outras obras muito interessantes. Eu posso rapidamente tentar mostrar um livro muito interessante sobre, portanto, não sei se eu vou achar ou não, sobre a Grécia Antiga, mostrando também, em parte, agora não estou a ver, devia ter posto de lado, mas dando a parte das ilustrações, das fotos, que é uma coisa que eu acho que, portanto, que é importante, a parte das ilustrações, das imagens, para nós termos uma noção, portanto, da arquitetura grega, da cultura grega, a parte, portanto, das culturas gregas, não é? De todo esse universo cultural, assim como o universo romano também. E isto a nível de imagens, porque há muitas imagens sobre isso. Foram tiradas muitas fotos de ruínas de antigos templos e de muitas descobertas arqueológicas, vasos, utensílios, muita coisa próprias escritas, não é? Documentos também, muita coisa se escreveu nesse período. Houve muitos historiadores, portanto, que portanto, tiveram o saber de registar todas essas coisas em livros, não é? E hoje temos acesso a tudo isso a nível de história. E de facto é um mundo fantástico que eu convido todos os meus amigos a mergulhar nesta antiga e fantástica civilização clássica grega romana, e para nós maravilharmos com esta maravilhosa civilização, a sua cultura e tudo o que, portanto, vai neste contexto. Também para quem estuda teologia, história do cristianismo, história da igreja, é muito interessante o período romano, do início da era cristã. Há muitos livros sobre o contexto cultural do cristianismo inserido na cultura romana e helénica, não é? Que teve uma importância muito grande também. Nós podemos ver a própria Bíblia fala-nos, principalmente no Novo Testamento, por exemplo, nos livros de Paulo, nas epístolas de Paulo e no livro de Atos, a importância do helenismo. Fala-se sempre do judeu e do grego, não é? Há muitas referências sempre, ou do gentio, não é? Muitas referências sobre esta divisão que se fazia naquele tempo, principalmente o povo judeu fazia essa divisão porque sabia a importância do povo grego, do povo helénico em relação às outras grandes civilizações. Tudo isso a ter em conta no estudo destas grandes civilizações. E pronto, é um pouco o que eu queria dizer. Um livro muito bem conseguido, parabéns para este autor. Fica aqui a minha recomendação de A Nova História do Mundo Clássico, de Tony Spurwell. Um livro muito interessante que
nós lemos do princípio ao fim, com gosto, escrito com uma forma simples, não é aqueles livros que enfadonhos, com aquele floreado que nós às vezes aborrecemos, não é? Não, é um livro escrito de uma forma simples, fácil, objetivo, que nos explica tudo, que não utiliza palavras muito difíceis, mas que ficamos logo situados cronologicamente sobre os acontecimentos no espaço e no tempo. Portanto, parabéns para este livro. Fiz aqui questão de o apresentar. Espero mais uma vez ter sido útil com esta apresentação deste livro. E fica aqui um abraço para todos e até a próxima.